Monster Block. Ai, meu Deus do céu, foi quase, hein, França? Quase! Vocês não têm noção o quanto que eu sequei mesmo. Assumo, torci contra a França do início ao fim do jogo, do primeiro ponto do primeiro set até o último do tie-break, eu torci tanto contra. Ai, foi quase. Parabéns ao Japão. Que jogo maravilhoso, mais um jogo espetacular que nós tivemos nesse Mundial. Mas primeiro, começando mais um vídeo no canal aqui tem Vôlei Sim. Batemos os 3.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que deixou o like. O canal aí tá com quase 1 ano e meio de existência aí. Os vídeos aí bombando, a galera se inscrevendo, a galera curtindo o conteúdo que eu trago aqui. Então muito obrigado. E bora continuar, bora agora atrás dos 3.100 inscritos. Então continue se inscrevendo, porque hoje eu já tinha decidido que eu iria assistir esse jogo de França e Japão, mas eu não esperava o que eu vi hoje. Meus amigos, um jogo de 5 sets, um jogo de tie-break de alto nível, em que a França conseguiu a sua classificação para as quartas de finais, vai enfrentar a Itália, vencendo no tie-break, acho que foi 18-16, né? Foi isso, cara, que jogaço! Meu Deus, o Nishida passou dos 30 pontos, o Ishikawa, o Ngapé, meu Deus, que jogo! Que jogo, cara! Eu vou comentar então um pouquinho com vocês sobre esse jogo que eu sequei mesmo a França, torci contra do início ao fim, queria muito que o Japão passasse, não só por ser o Japão, gosto demais da seleção japonesa, mas também para eliminar a França, que é uma seleção com potencial para ser campeã do Mundial também. E eu, como brasileiro, não quero a França ganhando de novo, entendeu? Então torci contra mesmo. Mas não deu certo, o negócio tá difícil. Mas, cara, é só pra gente ver como o vôlei tá mudando, como o vôlei está evoluindo. Esse Mundial masculino tá mostrando isso. Muitos jogos impressionantes. Hoje, mais cedo, a gente teve a Ucrânia vencendo a Holanda por 3-0. A Ucrânia passou, meteu um 3-0 na Holanda. A Holanda era favoritíssima para passar. E a Ucrânia meteu 3-0. Lá na fase de grupos a gente teve o México vencendo por 3-2 a seleção da da Bulgária. Cara, então assim, esse Mundial tá proporcionando jogos pra gente. O Brasil 3-2 na Cuba, né? Um jogo emocionante ali na primeira rodada. Primeiro jogo no Mundial já foi 5 sets, emocionante. Teve esse do México. Esse da Ucrânia, também tivemos as oitavas de finais que já deu uma balançada. Os Estados Unidos passou apertado da Turquia, vencendo por 3-2. E hoje a mesma coisa com a França, passou apertado pra caramba contra o Japão, um jogo de 3-2 em que o Japão teve o match point. O Japão teve a bola do jogo, teve a bola da classificação, infelizmente não deu. Mas, cara, que jogo! E um jogo que mostrou também a importância que é você ter um banco de reservas confiável e não só ter um banco de reservas, porque não adianta nada você ter um banco de reservas e não ter coragem de mudar ou não saber mudar. Coisa que não aconteceu hoje, né? Porque o Gianni, cara, mudou bem demais. Ele fez trocas que algumas foram obrigadas, ele foi obrigado a fazer, e outras foi opção dele, e juntando todas elas foi o que fez a França vencer esse jogo também. É claro que eu estou falando da lesão do Tilly. O Tilly começou como titular esse jogo, por causa também daquele jogo que ele fez contra a Eslovênia. Ele fez um jogaço contra a Eslovênia. Hoje começou com titular por mérito mesmo, mas acabou se machucando. Infelizmente acabou se machucando. A gente espera que ele consiga se recuperar, que não seja nada grave. Mas acabou se machucando e o Clevenot teve que voltar a ser titular. E assim, não jogou nada. Ele não jogou nada no terceiro, no quarto set. Sabe quando que o Clevenot foi começar a fazer a diferença e a jogar? No quinto set. Então assim, ele não foi bem, mas no quinto set ele foi o melhor. No tie-break ele foi essencial para a França. Fez ponto de saque, de bloqueio de ataque, contra-ataque. Ele foi o principal jogador da França no quinto set. Não foi o Ngapé. Foi o Clevenot que teve que entrar porque o Tilly machucou. Entende? Olha como que funciona o negócio. Não falando só dele, mas também falando do Boyer.
que antes, né, quem acompanha essa geração francesa há mais tempo sabe que ele que era o titular, e aí o Patrick ganhou a posição dele lá nos Jogos Olímpicos, mas hoje o Patrick estava muito mal, muito mal mesmo. E aí por causa disso, ali, né, a França perde o segundo set, no terceiro, né, ali na metade, né, no começo, o Gianni já coloca o Boyer, e se não fosse ele, a França tinha perdido o terceiro set também. O Boyer acho que faz 8, 9 pontos no terceiro set e lidera a França para conseguir vencer aquela parcial que era importantíssima. Aí a França volta a liderar, né? Faz 2-1 no jogo, porque se não fosse ele, o Japão poderia ter virado, feito 2-1. Então é importantíssimo ter banco. A gente teve a entrada também do Geoffroy, né, do central no lugar do Tineniese, do Legoff, que o Legoff estava meio apagado mesmo, mas depois entrou. Então, assim, é importantíssimo você ter banco, é importantíssimo você saber mudar. E, cara, que jogo foi esse? Que jogo. O Japão, então, o que falar do Japão? Uma seleção muito guerreira, uma seleção de muito volume de jogo, de muita velocidade, vocês sabem disso. O Brasil enfrentou o Japão nas quartas de finais lá dos Jogos Olímpicos, venceu por 3-1. Enfrentou na fase de grupos, foi o melhor jogo da seleção brasileira, inclusive venceu o Japão por 3-0, mas não significa que seja um adversário medíocre, um adversário fraco, como todos colocam. Olha o que o Japão fez hoje, né? Quase cometeu um crime, né? Como a gente costuma brincar. Quase, faltou muito pouco, mas assim, uma seleção que tem 2 estrelas principais, é claro, o Ishikawa e o Nishida, que foram os maiores pontuadores do jogo, inclusive, não só do Japão, mas do jogo. E cada um foi importante em algum momento do jogo. O Ishikawa foi o dono do quarto set para o Japão. Ele pegou a bola, colocou debaixo do braço e virou. Jogou sozinho pelo Japão no quarto set, né? Agora já o Nishida, no segundo, jogou demais. Também apareceu no quinto set. Então eles ficaram alternando entre eles. E é claro, o levantador, o Sekita, também soube colocar os dois no momento certo. Então, cara, jogaço. O Japão defendendo muito. Soube se impor, não teve medo da França, apesar da França ser campeã olímpica, ser campeã da Liga das Nações, o Japão não teve medo, foi pra cima. Infelizmente não deu, é claro, mas assim, um jogaço para quem gosta de voleibol, para quem gosta do vôlei masculino, para quem gosta de acompanhar jogos desse nível, foi um prato cheio. E cara, realmente é impressionante, que jogo. Eu tô até sem palavras, que jogo do Japão e que jogo da França, que inclusive não foi o melhor jogo da França, acho que é importante falar isso também. A França não fez lá o seu melhor jogo, né, a sua melhor apresentação, acho que pecou bastante na defesa, porque a França é conhecida por ter bastante volume de jogo também, assim como o Japão. E hoje não teve tanto, achei que o Japão estava bastante confortável na virada de bola, em grandes momentos do jogo, então a França não defendeu tanto hoje, mas bloqueou mais que o Japão, que já era esperado. A França é uma seleção mais alta, mas assim, ficou bastante equilibrada a partida de hoje. O saque também, não sei, acredito eu, minha opinião, que a França não sacou tão bem hoje. Claro que tiveram os aces, teve ace do Ngapé, teve ace do Clevenot, né, no quinto set, mas assim, não foi a melhor partida no saque da França também. Então, não foi a melhor partida da França, isso para mim é claro, é evidente, por causa desses fundamentos que eu citei, mas também, cara, uma partidaça do Japão, uma partidaça do Nishida, que, claro, mesmo assim cometeu alguns erros, assim como o Ishikawa, é uma coisa que o Japão ainda comete, alguns erros bobos que acabam custando momentos importantes, né? Principalmente ali no terceiro set, alguns erros muito bobos. O Nishida errou 3 bolas seguidas, né? Errou 2 ataques, depois errou um saque. Então, por mais que seja uma seleção muito habilidosa, muito guerreira, ainda assim comete alguns erros que as tops, né, quem tá brigando por título, né, as favoritas não costumam cometer, entendeu? Mas mesmo assim foi um jogo espetacular. Eu torci muito pelo Japão, confesso, assumo mesmo, mas assim, independente de para quem eu torci, você torceu, não tem como negar que esse jogo foi espetacular, sem dúvida. Top 5, top 3 desse Mundial, porque o Mundial já está proporcionando ótimos jogos pra gente, como eu falei, o jogo do Brasil contra Cuba, a gente teve esse jogo da Ucrânia, o jogo do México, os jogos da Argentina. A Argentina jogou 3 jogos de 5 sets na fase de grupos. Então, assim, é um Mundial que está proporcionando jogos assim memoráveis, jogos maravilhosos, e para quem gosta, independente de torcer para a seleção brasileira ou não torcer, só gostar do vôlei mesmo, para quem gosta
tá sendo maravilhoso. Então, teria sido perfeito se o Japão tivesse vencido, que aí já tirava a França, já eliminava esse problema, mas não aconteceu e é claro que não adianta nada eliminar a França se o Brasil não passar. Amanhã, às 4 horas da tarde, o Brasil enfrenta o Irã. Saiu a notícia, né, na transmissão que o Lucarelli sentiu a panturrilha nesse último treino. O Rodriguinho treinou no lugar dele, o Lucarelli vai fazer exames e vamos ver se ele joga amanhã. Eu, sinceramente, estou sentindo que não vai jogar, mesmo que não seja algo muito preocupante, né? Mesmo que seja algo simples, eu acredito que ele não joga amanhã. Acho que o Renan vai apostar no Rodriguinho amanhã. De resto, acho que é o Cachopa de volta mesmo. E é isso, Brasil e Irã. A tendência é que o Brasil passe, né? O Irã costuma ser freguês do Brasil direto, né? Perdeu na Liga das Nações. O Brasil já enfrentou o Irã em mata-mata de Liga das Nações também em 2019, se não me engano. O Brasil também passou. Mas assim, acompanhando os jogos, a gente viu o 3-2 de hoje, a gente viu os Estados Unidos penando para passar da Turquia. Não me surpreenderia um jogo de 3-2 amanhã, um jogo de 5 sets amanhã contra o Irã. Ou um 3-1 do Brasil, 3-2 do Brasil, não me surpreenderia. Então, eu recomendo a vocês esperarem fortes emoções para o jogo do Brasil amanhã, porque é o que esse Mundial está entregando. Jogos assim, recheados de técnica, jogos maravilhosos, jogos memoráveis e com muita emoção, independente para qual seleção, para que time você torce, tá certo? Então, vamos torcer para a classificação da seleção amanhã. Algumas chaves já estão até certas, eu queria ver se eu conseguia fazer um vídeo disso, vamos ver. Mas é isso, muito obrigado pelos 3.000 inscritos, muito obrigado a você que se inscreveu e vamos torcer para a seleção brasileira amanhã vencer o Irã e classificar também para as quartas de finais. É isso e falou!